Bom, pessoal, na aula passada nós vimos tudo, não tudo, ainda não tem muita chão pela frente, mas nós começamos no mundo de orientação a objetos com as classes e objetos. Nós vimos que as classes são a base para definir os objetos, então nas classes nós colocamos quais serão as características, né, desse mapeamento de um objeto para o mundo computacional. Dentro da classe nós colocamos os métodos, são as formas com que eu vou me comunicar com o objeto para definir informações, para recuperar informações dele ou para fazer com que ele realize ações. E a partir da classe, que é o nosso molde, né, nós podemos aí instanciar uma série de objetos que terão o mesmo comportamento, que terão os mesmos atributos, mas terão valores de atributos diferentes. E a hora que eu chamo lá um método de um determinado objeto, ele vai fazer uma ação para o objeto que invocou o método, mas considerando o estado daquele objeto e não dos outros, que são todos independentes. Bom, dado isso, para que nós possamos aí tanto fazer programas mais interessantes aí para fazer uso daquele conceito de classes e objetos que nós vimos na aula passada, para que nós possamos fazer programas mais próximos da realidade e para que nós possamos fazer exemplos mais significativos aí ao longo da disciplina para explicar os conceitos, a gente dá uma pequena pausa na orientação a objetos e vamos ver mais alguns conceitos da linguagem que nós estamos utilizando para orientação a objetos, que é a linguagem Java. Mais especificamente, nessa aula de hoje, nós vamos ver instruções de controle e operadores. Instruções de controle é quando eu quero controlar o fluxo de execução do meu programa, porque a princípio o fluxo de execução do meu programa ele é linear. Uma linha, depois executa outra, depois executa outra, depois executa outra e assim por diante. Se por acaso eu quiser falar, opa, só executa essas linhas aqui e não executa outras. Ou ainda, falar, ó, mediante uma condição se executa ou não essas linhas aqui. Ou ainda, essas linhas aqui executa repetidamente para mim até uma determinada condição, porque eu quero fazer operações repetidas. Então, às vezes eu dar Ctrl+C, Ctrl+V no meu código, né, e ficar colando, eu posso fazer uma estrutura de repetição, ou ainda quando eu quero repetir essas instruções e eu não sei muito bem quantas vezes eu vou precisar repetir. Então, nesse caso, nós podemos fazer uso das instruções de controle em ambas as situações, né? Nós podemos fazer uso das instruções de controle e muitas dessas instruções de controle, né, elas utilizam de testes lógicos, né, para saber se eu vou executar um determinado trecho de código ou não, se eu vou executar um ou se eu vou executar outro, ou se eu repito mais uma vez alguma execução de linhas, tá? Ou faço mais uma repetição de execução de linhas de código. Então, nesse caso, nesse teste lógico, normalmente ele é imbuído de operadores, tá? Desde a operação de comparação, né, de igualdade ou diferença, comparação relativa, ou ainda eu posso querer unir várias condições, analisar várias condições ao mesmo tempo e aí verificar, bom, se todas essas condições são verdadeiras, eu executo esse bloco ou repito a execução, ou ainda se uma dessas execuções forem verdadeiras, por exemplo, tá? Eu executo um determinado trecho de código ou repito ele. Então, na segunda parte, nós veremos a questão aí relacionada aos operadores, tá? Lembrando que o operador não é só para fazer comparação, também tem operador para atribuição, né? Para atribuir valor, operador matemático, enfim, tem vários operadores aí que nós podemos fazer uso ao longo do nosso programa, então nós veremos um pouquinho mais sobre eles também. Bom, pela explicação que eu dei de instruções de controle, para quem já está acostumado com programação, obviamente, deve ter vindo à cabeça as instruções de seleção, né, que eu seleciono um determinado trecho de códigos a ser executado ou não, ou instruções de repetição, que é para repetir a execução de um determinado trecho de código. Tá? Então, ambas as instruções são utilizadas, ambos os tipos, né, de instruções são utilizados para fazer o controle de fluxo de execução do meu programa. Bom, dentro das instruções de seleção, o Java ele vai fornecer o if para a gente já usou nas aulas anteriores. O else eu tentei evitar o uso, mas ainda não deu, né? Mas, enfim, a gente revê o else aqui, revê algumas regrinhas também específicas para if e para o else. A gente vai ver o else if também, que é um derivado aí do if else. Temos também o switch e temos um operador, tá? Como assim operador? Lembra que qualquer operador que você está utilizando, ele retorna um valor. Se tem um operador de mais, né, você vai pegar um termo, vai pegar o outro termo, vai somar isso de acordo com o operador e vai retornar o valor. Se você tem a divisão, a mesma coisa. Aqui nós temos um operador de seleção, ou seja, eu vou aplicar um operador de seleção e ele vai me retornar um valor baseado em uma condição, certo? Só que esse operador ele vai ser ternário. No caso do mais, ele é unário, né?
Desculpa, no caso do mais, ele é binário, né? Porque ele recebe dois valores o operador, certo? Quando você só coloca o not, por exemplo, ele é unário, né? Que ele só recebe um valor associado a ele. Nesse caso do operador, ele é ternário. Ele vai ter três valores, né, dentro, trabalhando ou passando, sendo utilizados como entrada, aí, como argumento, como parâmetro, como preferirem, para esse operador, certo? Então é um operador ternário. Tudo bem? Então vamos trabalhar aqui com essas possibilidades. Então eu já deixei um projeto aqui com a aula 4 criada, já com o meio tudo bonitinho. E vamos começar as instruções de repetição. Começar pela mais simples, que é o if, certo? O if vai ter aqui uma análise de condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar aquilo que estiver dentro do bloco associado ao if, que é o bloco que eu coloco mais à frente do if. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui um int idade igual a 32, vou colocar aqui, eu quero saber se essa pessoa é maior de idade, então se idade maior igual a 18, tá? Então vou colocar um salt aqui, é maior de idade, vou só colocar o ponto e vírgula aqui, vou executar e ele vai dar para mim que é maior de idade. Se tiver aqui 16, né, ele não vai executar nada porque não atendeu a condição, ele não executou esse bloco. Como não tem mais nada para executar, não vai aparecer nada na tela. Okay? Vale ressaltar que quando eu estou com if, se eu tiver uma única instrução a ser executada, tá, eu não preciso colocar as chaves. Então, nesse caso, tá, continua igual à execução anterior, porque essa condição não é verdadeira, mas se eu colocar 32, é maior de idade. Se por acaso você tiver mais de uma instrução aqui, por exemplo, vou repetir aqui o é maior de idade duas vezes, tá? Ele apareceu o é maior de idade duas vezes, aí você pode pensar, não, mas por que você atendeu essa condição? Se eu repetir aqui, tá? Colocar 16, apareceu uma vez a maior de idade, porque esse maior de idade, tá, não está associado mais a esse if. É uma instrução independente, porque quando eu não tenho as chaves, apenas a próxima instrução estará associada ao if. Ok? Então, evite isso. Tá? E mesmo que tenha uma única instrução, coloque entre chaves, não custa nada. Tá? Fica bem clarinho qual que é o escopo do if. Se precisar crescer o número de instruções, aí você não precisa ficar colocando chaves, tudo, ou correr o risco de esquecer. Ok? Bom, vamos supor que eu tenho um caso, então, que eu quero imprimir se o cara é maior de idade ou se ele é menor de idade. Se eu fosse utilizar só o if, né, eu teria que fazer um outro if aqui. Então, se idade é menor que 18, então colocar aqui é menor de idade. Ok? Colocar aqui, então, é menor de idade, só que aí o meu código já ficou até um pouquinho grandinho, né? E desnecessário, porque se não é maior igual a 18, ele só pode ser menor que 18, né? Nesse exemplo que eu estou fazendo. Eu quero saber se ele é maior ou se ele é menor. Se eu só tenho essa contracondição aí, né? Se é maior ou não, esse ou não eu posso fazer dentro do meu senão, certo? Em que é dado pelo else, que é a tradução literal do senão, tá? Então, se ele é maior igual a 18 anos, faça isso, senão você vai fazer isso que está aqui. Tá? Isso me economiza um if na minha vida, tá? Fazer uma análise condicional, o código já fica um pouco mais intuitivo, então aqui ó, é menor de idade, se eu colocar 32, é maior de idade. Mas vamos supor que no problema que eu estou trabalhando, eu quero separar entre menor de idade, adulto e idoso, certo? Então eu vou inverter aqui minha lógica, colocar menor de 18, é menor de idade. E aí vai ter que vir aqui, né? Se não for menor de 18, eu vou ter que verificar se ele é menor. Vou chutar, colocar 60 anos para idoso aqui. Se ele for menor que 60, ele vai ser adulto. É adulto. E aí, se não for menor que 18 e não for menor que 60, então vai vir um else aqui. Vou colocar um salt. É idoso. Vou executar. Então aqui nós temos um adulto com 32, nós temos um idoso com 80 e nós temos um menor de idade com 12 anos de idade. Mas aí vamos pegar uma situação, fala o seguinte, ó, eu quero saber se ele é criança, adolescente, adulto ou idoso. Então o meu programa já vai ficar um pouquinho mais complicado, né? Porque eu vou ter que colocar aqui um if idade menor que 12, vou falar aqui, menor que 12 é criança, tá? Salt é criança. Tá? E aí colocar um else. Meu
filho. E aí tudo esse carinha aqui eu vou ter que jogar para dentro do meu else. Shift Alt F, ele formata o código e dentro, é tudo bonitinho pra gente. E aí fica da seguinte forma, né? Se menor que 18, então faça isso. Se não for menor que 18, verifique se é menor, se não for menor que 12, perdão, verifique se é menor que 18. Se for menor que 18, faça isso. Se não for, verifique se é menor que 60. Então faça isso. Se não for, faça isso. Ó. Vou começar a encadear uma série de ifs e elses um dentro dos outros. Tá? Nesse caso que você tem um encadeamento de condições, você pode simplificar esse encadeamento com else if. Tá? Dentro de uma mesma instrução else, eu já coloco o if na frente. Ele aceita isso. Então vamos ver como mais simples que vai ficar. Ó. Eu vou copiar esse código aqui do if, vou colocar na frente do else, certo? Aqui vem outro else, mas eu vou tirar ele e colocar o if que está na frente. E aqui tem o else, o último caso vai ficar else da mesma forma. Tá sobrando, acho que agora, umas chaves, vou formatar. Ó, sobrou duas, na verdade. Tá ok? E agora meu código ficou bem mais simples, está com muito menos encadeamento, bem mais legível e interpretável. Então agora, se idade menor que 12, faça isso. Se não for, verifique se é menor que 18. Se for, faça isso. Se não for, verifique se é menor que 60. Se for, faça isso. Se não, faça isso. Tá? Bem simplesinho, direto. O nosso programa continua funcionando da mesma forma. Ó, 32, 98, continuou, belezinha, certo? Então nós temos essa opção do else if, okay? Para simplificar os nossos códigos. Nós temos também aqui a opção de operadores ternários, tá? O operador ternário que ele recebe 3 argumentos e o operador ele retorna um valor. Vamos pegar o caso mais simples que a gente tinha aqui. Eu vou reproduzir. Então, se menor que 18 é menor de idade. E vou colocar aqui um else. Salt é maior de idade. Ok? Executando isso só para a gente ver que ainda continua funcionando. É maior de idade. 98, bem maior de idade. E perceba que aqui tem uma certa repetição de código aqui, né? Um system aqui e um system aqui. Como que eu poderia fazer isso de maneira mais inteligente? Vamos usar um system out print só, né? Só imprimo o resultado, tá? Se ele é menor de idade, se ele é maior de idade. Então, tecnicamente, né? Teria que ter um print aqui pro lado de fora, certo? Que aí eu vou colocar um resultado aqui. E aí eu teria que criar uma variável string resultado. E aqui dentro eu manipulo esse resultado, certo? Então, resultado igual é menor de idade. E aqui eu coloco o resultado igual é maior de idade. Vou executar. É maior de idade, tá certo? Vou colocar aqui o 15. É menor de idade, continua funcionando, mas você trocou, você falou, você não quer ficar repetindo o salt, mas você está repetindo a atribuição à variável aqui dentro. Então, não ajudou muito meu código, tive que criar uma variável ainda, mais uma linha aqui para baixo, tá? Mas isso vai ser útil se de fato essa atribuição aqui de valores à variável resultado eu estiver fazendo com o operador ternário. Aí sim o meu programa vai ficar bem menor, tá? Vai ficar mais ou menos com essa quantidade de linhas. E como que funciona esse operador ternário? Bom, o operador ternário, o primeiro valor que ele vai receber é de fato uma análise condicional, é uma condição, certo? Então, portanto, o primeiro valor que ele receber vai ser true ou false. Então, eu vou passar uma condição aqui para ele, que é idade menor que 18. Tá? E aí eu vou colocar o símbolo de interrogação. Na frente do símbolo de interrogação, eu vou falar qual valor ele deve retornar caso, tá, esse valor aqui seja verdadeiro. Então, interrogação, se for verdadeiro, eu vou colocar menor de idade. Depois eu vou colocar os 2 pontos, que vai ser onde eu vou informar qual valor ele deve retornar caso essa condição aqui seja falsa. Então, maior de idade, certo? Então, vai analisar, se for verdadeiro, ele vai retornar isso e vai fazer o quê? Se isso daqui vai ser um retorno, né, ele vai pegar o retorno disso e vai atribuir a resultado, ok? Caso essa condição seja falsa, ele vai pegar isso daqui, vai retornar e vai atribuir a resultado. E aí o resultado eu estou imprimindo aqui embaixo, tá ok? Vamos dar um F6 aqui para vocês verem, tá? É menor de idade. Vou colocar 19. É maior de idade. Vale ressaltar que aqui no
dentro do operador ternário. Se você quiser colocar condições, você pode colocar também. Então vamos pegar aquele caso um pouco mais estrito que a gente já fez, o terceiro nível, né, que é se é menor, se é adulto, se é idoso. Eu posso vir aqui na parte do, bom, não é menor que 18, então eu vou verificar se é menor que 60. Se for menor que 60, você retorna adulto. E se não for, você retorna idoso. Ok? A gente vai ver aqui o funcionamento, vai continuar da mesma. 19 é adulto, 80 é idoso e 5 é menor de idade. Okay? Então esse é o operador ternário. Facilita aí, vamos dizer assim, a gente diminuir o número de códigos em algumas situações, né? Que eu sempre preciso retornar um valor para imprimir esse valor, por exemplo, né? Eu posso retornar ele via operador ternário e depois processar esse valor, tá ok? Feito isso, nós vamos para o nosso último operador, aí, a última instrução de seleção, que é o switch. Tá? Um exemplo clássico com o switch é você ter lá o dia da semana, né? Colocar aqui 1, por exemplo, ou 2, nossa, 2, e eu faço um switch, tá? Então vou colocar a instrução switch, e aí vou colocar a variável que eu quero analisar da semana. Vou abrir o bloco do switch. Dentro do switch eu vou ter os casos, tá? O caso é para ele fazer uma comparação de igualdade. Por exemplo, se o dia da semana ele é igual a 1, se eu fosse fazer por if, né? If dia da semana igual a 1, eu faço tal coisa. Aqui, o igual, a gente vai substituir pelo caso, tá? Então, caso o dia da semana seja 1. E se for 1, eu vou imprimir na tela domingo, ok? Caso o dia da semana seja 2, então case 2, tá? Perceba que eu estou evitando a comparação, a repetição do dia da semana aqui dentro do switch, tá? Caso o dia da semana, eu vou colocar aqui o salt, vai ser segunda-feira, tá? E eu vou fazendo isso para os demais dias da semana. Vou rodar aqui, deu certo, segunda-feira, né? Então, pela lógica, né? É só eu sair metendo o caso aqui, caso 3, salt, terça-feira, né? Caso 4, Ctrl F, caso 4 vai ser quarta-feira, e assim por diante. Vou rodar aqui de novo só para a gente ver. Só que agora temos um problema. Por quê? Porque o meu dia da semana é 2, tá? Então, 2, caso 2, ele deveria imprimir só a segunda-feira, tá? Ele tem imprimido segunda, terça, quarta, e se eu tiver mais coisas para baixo, ele iria imprimir quinta, sexta e sábado. Por quê? Tá? Porque qual que é o funcionamento do switch? O switch é o seguinte, ele vai analisando os casos, né? Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Só que a hora que ele acha um caso, ele vai fazer o que está nas instruções que estão especificadas imediatamente abaixo do caso. O que está abaixo desse caso aqui? Esse salt, esse salt, esse salt. Então, ou seja, ele pega daqui para baixo, tá? Se ele bater no 3, é daqui para baixo. Então, ó, se eu trocar o 3 aqui, F6, tá? Bateu no 3, ó, terça e quarta, ou seja, daqui para baixo. Se eu colocar 1, tá? É daqui para baixo. Caso você não queira que tenha esse comportamento, né, falar, né, daqui para baixo, eu quero só o que está dentro desse caso aqui que eu especifiquei para o caso, tá? No final de cada caso, ou das instruções que você quer executar para o caso, você vai colocar uma instrução break, tá? Que break ele interrompe a execução de um bloco, tá? Isso serve para instrução de seleção ou repetição, tá? Vou colocar aqui, break para todo mundo. A hora que eu apertar o F6, agora ficou só domingo. Se eu passar aqui para o 2, vai ficar só segunda-feira. Então já tem um comportamento mais parecido com aquilo que eu quero. E aí só vou completar aqui, né? O 5, 6 e o 7. Perceba que se você colocar caso repetido, ele já dá uma reclamada para você. Então 5 é quinta, sexta e sábado. Certo? Vamos brincar aqui um pouquinho com o programa. Ó, segunda, se eu colocar aqui 7 sábado, tá bonitinho. Só que se o cara colocar 9, não tem caso que atenda o 9, então não vai sair nada. Mas se mesmo assim você quiser falar, pô, se o cara colocou um valor que eu não atendo aqui, eu quero imprimir uma mensagem para ele, por exemplo, de valor inválido,
a gente tem um caso default, tá? Que é, caso nenhum dos casos atenda, a gente vai para o valor default. Tá? Então, nesse caso aqui do valor default, não precisa nem copiar, né? Colocar dia da semana inválido. Dia da semana inválido. Aí você fala, mas não precisa do break aqui. Bom, se ele é a última instrução, o default, né? Ele vai fazer daqui para baixo, não vai pegar nenhum caso anterior que você tenha, né? Então não precisa ou pegar algum caso, conteúdo de algum caso que não seja esse caso default aqui. Se por acaso você colocar ele antes, que não é algo muito comum, tá? Aí sim você precisa colocar o break nele, porque ele vai atender esse caso, ó, daqui para baixo ele acabou pegando o domingo aqui junto, tá? Mas não é comum ter o caso default no começo, é no final, e aí é bom você sempre deixar no final que você se dá o direito de economizar um break. Beleza, pessoal? Então esse é o switch. Uma pequena observação do switch. Se eu vier aqui, por exemplo, e colocar no lugar do int, colocar um double, tá? Ele vai começar a reclamar, mesmo que eu coloque aqui 9.0, que eu coloque aqui 1.0, enfim, coloque outro tipo de informação, ele vai reclamar. Por que ele está reclamando? Porque o switch ele é capaz de avaliar conjuntos discretos de valores, tá? Aí ele não vai conseguir analisar variáveis que eu consiga gerar infinitos valores. Por exemplo, vamos pegar um 0.1, certo? Se eu aumentar o número de casas decimais, eu consigo 0.01, 0.001, 0.0001, 0.001, eu consigo gerar infinitos valores quando eu tenho números reais. Tá? Inteiro. Tá? Tecnicamente, você não tem o limite vamos dizer assim, das variáveis inteiras, tá? Mas você tem um limite da linguagem de programação. Então, inteiro, dentro da linguagem de programação, ele é limitado. Eu tenho um limite de valores inteiros que eu posso setar. A gente vai ter uma aula só sobre tipos, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, assim, mesmo que o número inteiros eu posso, teoricamente, né, crescer esse conjunto infinito, dentro da linguagem de programação ele é limitado. O double, ele tem os limites de range de valor, né, de número de casas decimais que você pode até colocar, mas dentro dessa possibilidade de casas decimais que você pode usar, você pode gerar uma combinação gigantesca de valores, tá? Então, nesse tipo de situação, né, que você pode gerar infinitos valores, você não consegue usar o switch, só quando você tem um número finito de valores que você pode comparar, né, o que você poderia armazenar em uma variável. Então, nesse caso, ele não deixa, mas, né, com o switch eu posso, por exemplo, se eu tiver aqui um char, a gente vai ver que é a classe para caractere, ó, ele deixa, caracteres é um número, consigo ter um número finito de caracteres aí que eu posso armazenar. Se eu tiver string, tá, colocar aqui string teste, tá, ele está achando aqui no case, mas é só por conta do tipo da variável. Então, posso, por exemplo, inteiros, strings, tá? Boolean, se quiser, eu posso analisar aqui, não faz muito sentido, mas poderia. Tá? Então, conjuntos finitos de valores que eu posso utilizar dentro do case. Ok? Então é isso. Com isso, matamos as nossas instruções de seleção. Certo? Temos o if, if-else, o if-else-if, o condicional e a instrução de seleção múltipla do switch, e voltaremos depois com as instruções de repetição, ok? Então, até mais.